O que eu vou falar aqui não tem nenhum intuito de autopromoção ou de passar por coitadinho. O que eu vou falar aqui é um pouco da minha história, tudo que eu vivi até hoje, sim, tudo que eu vivi não, né? Em linhas gerais, algumas coisas que eu vivi até hoje e que de repente podem ajudar algumas pessoas a ganhar motivação, a ganhar vontade de vencer os desafios. Então vamos lá. Veja bem, eu nasci em 17 de maio de 1980. E 2 meses em seguida, 2 meses após, eu perdi o meu pai biológico, né? Ele veio a falecer e dessa forma eu fiquei apenas com a minha mãe biológica, que ficou comigo durante um bom tempo, até em torno dos meus 2 anos e meio. Só que ela era faxineira e ela limpava a casa e fazia diversos serviços gerais e ela não conseguia me sustentar. E mais a minha irmã que nasceu depois ainda. Então ela, vendo que não tinha condições de me criar, ela encontrou uma família. Então eu, com 2 anos e meio, depois de passar alguns perrengues no primeiro e segundo ano, ela me doou para o que veio a ser a minha mãe de verdade, né? O que veio a ser a minha mãe que me criou, a minha mãe que me educou e ao meu pai, né? Minha mãe e meu pai que me educaram e que conseguiram me dar uma educação maravilhosa, né? Rígida, porém ótima. E sou muito grata a ela por isso. Logo um pouco mais, eu já com uns 11 anos, eu me apaixonei por astronomia. Fiquei muito apaixonado. E com isso, eu sentia vontade de crescer, de querer algo mais. E como eu entrei na puberdade muito cedo, com 11 anos, cheio de espinha na cara, ficava com muita vergonha. E eu mergulhei nos livros. Livros de astronomia, de psicologia, de ciência. Eu era espírita na época, comecei com 10 anos. E eu comecei a ler muitos livros espíritas. E comecei a ler muitos livros de astronomia. E isso gerou uma paixão e um amor imenso. Então, logo com 11 anos, eu também consegui um binóculo de um primo meu. E aí, quando eu apontei ele para o céu, eu fiquei extremamente apaixonado pelo que eu estava vendo. Porque se você olha para o céu e você vê 10 estrelas, com um binóculo você vê 1000. Então melhora muito a visibilidade. E eu fiquei maravilhado com aquilo. E na época, todo mês, a Super Interessante publicava um mapa do céu mensal. E eu comecei a pegar esse mapa, passava por papel vegetal, né? E à noite eu subia no telhado da minha casa, por isso que eu fiz uma tatuagem representando isso. Eu subia no telhado e ficava reconhecendo as estrelas e as constelações. São 88 constelações. Eu consegui conhecer quase as 88. Algumas não eram visíveis no nosso hemisfério. E aí ali começou essa paixão, esse amor por astronomia. E lá em 94, com o eclipse solar Ai, que burro, dá zero pra ele. do Sol, que aconteceu na minha cidade, em Laguna, eu fui criado em Laguna, Santa Catarina, tá? Nasci em Criciúma, mas fui criado em Laguna. Logo, e tive uma infância maravilhosa, aquelas infâncias de brincar, de esconder, pé na bola, infância de antigamente, dos anos 80, né? Foi muito bom. Então, assim, logo em 94 teve esse eclipse e eu conheci uma turma que eu queria fazer astronomia, né? E eu conheci uma turma de alunos de astronomia que vieram lá do Rio de Janeiro para cá, lá para Laguna, Santa Catarina, para ver o eclipse solar total do Sol. E aí eu descobri que a única faculdade de astronomia que tinha na época era lá no Rio de Janeiro. E então eu peguei e pensei, cara, como é que eu vou conseguir chegar lá? Eu sou humilde, eu não tenho, não trabalhava ainda, eu fazia alguns bicos, desde os 9, 10, 11, 12, 13 anos eu vendia picolé na praia, vendi muito picolé na praia. Com 7 anos eu ia com a minha mãe para um lugar onde ela consertava peixe e eu fazia caixinha. Eu juntava papelão, juntava cobre, ferro. Desde muito cedo, com os 7 anos, eu já tinha essa vontade de ter o meu próprio dinheiro, né? Mas continuando. Eu lá em 94 descobri isso e decidi que eu precisava me profissionalizar para chegar no Rio de Janeiro e poder fazer essa faculdade de astronomia, e ter um emprego e fazer faculdade. Então eu decidi, com o apoio da minha mãe, com o apoio moral, porque a minha mãe não tinha condições financeiras, de ir morar lá em Criciúma.
E dessa forma eu fui morar em Criciúma. E inicialmente eu morei com a minha mãe biológica durante os 5 meses, mas a casa era muito pequena e teve outros reveses, acabou que eu tive que morar sozinho. E aí eu achei uma república que era eu mais 5 pessoas dividindo uma casa de 3 quartos. Nós chegamos a morar em 9 lá. Então era eu com 14 anos, eu com 15 anos e todo mundo com 23, 22 fazendo faculdade, né? E aquilo foi uma experiência fantástica. Eu consegui, com a ajuda de um grande amigo, de Giovanni, a entrar no Centro Interescolar de Segundo Grau, CIS na época, né? E fazer o curso de Química, que ia me dar a profissionalização necessária para ir morar no Rio de Janeiro e custear as minhas despesas e a faculdade de Astronomia. E dessa forma eu fiz, de 94 até 99, eu fiz o curso de Química, né? O curso técnico em Química. E trabalhei como office boy, trabalhei em fábrica de sapato, trabalhei de pintor, de lixar móveis, trabalhei de auxiliar administrativo e trabalhei também como técnico em química, né? E feito esse período aí, cumprida essa etapa, eu em 99 fiz o concurso para, aliás, 98, eu fiz o concurso para Marinha, para aprendiz de marinheiro. O meu tio João, ele falou pra mim, pô, vai, faz essa prova. Aí eu fiquei 2 meses estudando assim bastante. Estudava todo dia, acordava às 3 da manhã e estudava até às 6, que era a hora que eu tinha que ir pro trabalho. E eu acordava às 3 da manhã, estudava. E fui lá e fiz a prova. E consegui passar em 7º lugar. E aí, passando nessa prova, eu tinha que fazer a prova física. Então todo dia eu saía da minha casa, que eram uns 3 quilômetros até o trabalho, e ia correndo para conseguir ganhar condicionamento, né? E fiz e fui morar lá e fui fazer a escola de aprendizes lá em Florianópolis. Fiquei lá 1 ano estudando e foi uma experiência também fantástica, né? Ter esse primeiro contato com o militarismo não foi algo fácil, né? Porque a gente está acostumado com um ritmo e de repente eu cheguei lá e encontrei um mundo de gente de todos os estados do Brasil. E isso me mostrou um lado que eu não tinha. Eu não conhecia o Brasil, não conhecia outras pessoas a não ser os catarinenses. E isso me deu um vigor me deu novas experiências, né? Então, quando acabou esse ano, eu achei que eu ia ficar em Santa Catarina, né? Mas por das... Vamos pensar assim, vamos pensar que talvez seja destino, não sei. Todas as pessoas daquele ano, e foi só naquele ano, todas as pessoas que formaram nas 4 escolas de aprendizes que tem no Brasil todo, foram embarcar em navio no Rio de Janeiro. E aí eu cheguei lá no Rio de Janeiro, foi muito engraçado porque eu cheguei lá com 2 malas, logo que eu saí da rodoviária do Rio de Janeiro, eu fui assaltado, e eu tinha R$ 8, uma nota de 5 mais em moeda, e o cara ainda foi legal comigo, ele pegou e, ó, vou te deixar essas moedas aí pra te poder pegar um ônibus, e vou levar só esses R$ 5 aqui. Aí ele tava com uma arma embaixo do braço, enrolado no jornal, né? E aí eu também não quis pagar pra ver, na verdade eu não via arma, mas eu não quis pagar pra ver na época, eu tinha 19 anos, chegando numa cidade grande, tava morrendo de medo, né? E fiz isso aí. Aí eu fui pegar o ônibus e demorei, era pra pegar 3 ônibus, eu só tinha dinheiro pra pagar um ônibus. Então eu andei o suficiente de duas linhas a pé, apenas com a mala, né? Até encontrar o lugar onde a casa de um amigo meu. E feito isso, o que aconteceu? Eu fiquei lá 1 ano embarcado num navio, numa fragata, né? Depois eu fui para uma unidade de terra, que era um centro de adestramento a combate a incêndio. Lá eu tive um acidente grave, porque eu fui incinerar um material numa fornalha, material de escritório. E eu estava na cozinha lavando panela, né? Lá marinheiro faz isso, lava panela, corta grama e faz de tudo. Marinheiro faz de tudo, né? Tira mato do meio da lajotinha. E aí eu cheguei lá e fui incinerar esse material. Houve uma confusão na hora de botar o combustível. Eu achei que era diesel e era gasolina. Quando eu acendi o fósforo,
uma distância de mais ou menos 1,5 m. Aquilo explodiu em mim e eu peguei fogo e saí correndo. E aí quando eu andei mais ou menos no estádio de futebol, eu olhei e tava toda a pele dos meus braços, assim, rosto, toda caída. E aí eu olhei aquilo e pensei assim, cara, isso vai doer. E aí sim foi e eu fiquei 11 dias na UTI. Mas, vida que segue, fiquei lá. Fiquei até. O meu rosto não aparenta ter nenhuma queimadura. As minhas mãos têm um pouquinho de marcas, né? Mas não é grave. Às vezes tem pessoas que nem percebem. E feito isso, eu voltei depois de um mês e pouco a trabalhar de novo lá na Marinha. E aí eu fui trabalhar no escritório, né? E ali eu vi que eu precisava estudar. Eu precisava, eu precisava melhorar de vida. Eu casei um ano antes, eu casei com 20 anos, comecei a namorar com 18 e casei com 20 anos. E a minha ex-mulher era de Laguna, que foi morar comigo lá no Rio de Janeiro. Então eu já estava casado nesse período aí que eu me machuquei. Estava aproximadamente um ano casado já. Então eu cheguei lá e eu pensei, cara, eu tenho que estudar, tenho que fazer alguma coisa para melhorar de vida. E aí eu comecei a estudar para aeronáutica. Comecei a estudar e muita assédio moral no trabalho. E aquilo ali foi me dando mais motivação ainda para estudar. E eu consegui, fiz 3 provas da aeronáutica. Tá? Eram cada 6 meses tinha uma prova, eu fiz 3 provas. Ah tá, só retornando. Eu tive uma grande desilusão quando eu cheguei no Rio de Janeiro e estava na Marinha, porque eu fui lá na universidade verificar como que era a faculdade, e na época a gente não tinha internet, então era tudo presencial ou então Barça, né? E cheguei lá e a faculdade era integral, ou seja, eu não poderia trabalhar enquanto estivesse estudando, não daquele jeito que eu estava. E aí eu pensei assim, cara, o que eu faço? Bom, vamos jogar esse sonho lá pra frente e esperar o que vai acontecer da minha vida. E aí dessa forma eu fiquei estudando para sargento da aeronáutica. Fiz 3 provas. A primeira eram 15 vagas que eu estava disputando para especialidade de meteorologia. E eram mais de 20 mil candidatos. Então na primeira eu fiquei em 218. Na segunda eu fiquei em 24 de 15 vagas. Também não estava dentro. E na terceira eu fiquei em terceiro colocado nacional. E aquilo me deu uma motivação muito grande. Só que aí, de repente, eu fui chamado naquela que eu era reserva, que eu era na outra prova. E fui para São Paulo, em Guaratinguetá. Fiz 1 ano e meio de escola da aeronáutica. Daquele 1 ano e meio ali, vieram as vagas distribuídas, né? E aí eu tinha que escolher um lugar onde eu ia morar, né? E trabalhar. E eu olhei, só tinha um lugar assim longe, né? Tinha alguns lugares perto, como Brasília, mas não tinha Florianópolis, que era mais perto de Laguna, onde eu fui criado, né? E aí eu olhei, de repente, eu olhei assim, tinha Roraima, Boa Vista. Aí eu pensei, cara, quanto tempo eu tenho que ficar lá? Ah, 4 anos, então eu vou. Falei com a Roberta, minha ex-mulher, conversei com ela e ela topou, vamos pra lá, vamos. Eu sempre fazia tudo com o apoio dela e sempre com a anuência dela, porque é horrível você estar casado com alguém e você ir para um lugar e a pessoa começar a reclamar. Então eu já dizia, você concorda? Concordo. Então tá, beleza. Depois não podia reclamar, né? Então a gente foi para Roraima. E eu achei que eu ia chegar lá e não ia encontrar nada. Encontrar o aeroporto, o mercadinho e mais nada. Cheguei lá, encontrei uma baita de uma capital fantástica, uma cidade maravilhosa, pessoas acolhedoras, pessoas amigas, tanto no trabalho quanto na universidade, quanto em outros lugares. Fiz grandes e eternos amigos que eu carrego até hoje e pretendo carregar durante muito mais tempo. E dali o que aconteceu? Eu comecei em seguida a fazer a faculdade de astronomia, a faculdade de física, comecei a fazer física, porque lá não tinha astronomia. Fiz os 4 anos de física dentro da aeronáutica e depois aí eu me formei. Me formei e coincidindo com o tempo que eu me formei, eu consegui remoção para morar em Florianópolis. Fui morar em Florianópolis, onde eu fiquei por 6 anos. E durante esses 6 anos aí tinha uma vida muito confortável. A aeronáutica era um emprego maravilhoso, eu tinha condição de estudar, fazer faculdade integral. Eu consegui tudo isso aí. E eu comecei a desenvolver em paralelo a astronomia. Então eu não queria mais fazer faculdade de astronomia, mas eu queria desenvolver, estava terminando o curso de física, era físico, então eu dava palestras de astronomia nas escolas e na universidade eu dei um curso de astronomia lá também. Depois eu não consegui fazer mais cursos, mas em questão de tempo.
Mas foi uma experiência maravilhosa e eu virei um astrônomo amador. E eu continuei com aquilo ali, aquela paixão. Até hoje eu continuo com essa paixão, estou sempre ligado no que está acontecendo. Embora atualmente com menos intensidade, mas eu estou sempre ligado. E aí morei em Florianópolis quando eu decidi que eu queria ganhar um pouco mais de salário, né? Porque a aeronáutica eu trabalhava na aeronáutica e dava aula particular. Dava aula de matemática, física, química e meteorologia. Meteorologia aeronáutica nas escolas de aviação. Então ali eu decidi fazer o quê? Eu decidi estudar. E para tentar ganhar mais do que eu estava ganhando na aeronáutica junto com as aulas particulares, né? E aulas em escola. Então eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar e para quê? Eu queria ser auditor fiscal da Receita Federal. Então estudava das 5h30 da manhã até 1h da manhã, meia-noite, todo dia que eu estava de folga do trabalho, e no próprio trabalho, sempre que eu conseguia estudar, se eu tinha meia horinha, 1 horinha, 2 horinhas, eu sempre estava estudando. E assim eu fiz por 1 ano. Foi um ano intenso de estudo, né? Nesse 1 ano coincidiu que nasceu a minha filha, a Sara, né? E até um dia antes dela nascer eu estudei, até a noite anterior eu estudei muito. E no dia que ela nasceu, a bichinha acordava todas as noites, de hora em hora, e eu não conseguia mais estudar. Porque durante o dia eu virava um zumbi, e à noite eu acordava para cuidar dela também, né? E não era doença nem nada, só que a bicha acordava mesmo e ficava lá em pé no berço, falando. E a gente foi até no psicólogo porque a gente não aguentava mais de não dormir de noite. E magicamente, quando ela fez 1 ano, ela começou a andar. Magicamente não, né? Quando ela fez 1 ano, ela começou a andar e junto com isso ela começou a dormir a noite inteira. E coincidindo com isso, já fazia 1 ano que eu não estudava, apareceu o edital da Polícia Rodoviária Federal. E eu pensei assim, poxa, eu vou fazer. Aí eu pensei, vou fazer para motivar a minha ex-mulher, que ela também era apaixonada pela PRF, era o sonho dela ser PRF. Então eu resolvi fazer aquilo ali e para motivar ela e para eu também testar os meus conhecimentos, que já fazia 1 ano que eu não estudava. E eu queria voltar a estudar, para passar na Receita Federal. Então fiz a prova, fiquei 2 meses estudando, deu 1 mês e meio, quase 2 meses. Fiquei estudando, fui lá fazer a prova. E no dia estava muito gelado na sala. A minha redação foi horrível. Horrível porque a minha mão tremia e a letra saía um garruncho. Mas o conteúdo até que ficou legal. Assim, eu gostei do que eu escrevi. Aí tá, quando eu cheguei em casa fui conferir o gabarito e eu percebi que eu tinha errado das 120 itens do CESP. E quem conhece CESP sabe que é uma prova de uma errada elimina... a cada erro você elimina um acerto. Das 120 questões, eu errei apenas 8. E eu respondi todas as questões, todas, não deixei nenhuma em branco. Né? Eu usei algumas técnicas para isso, depois se algum dia alguém quiser, só falar comigo que eu posso dar algumas dicas. Enfim, fiz a prova e quando eu olhei o resultado, eu pensei assim, cara, passei. Cara, é impossível não passar. Né? Eu tinha feito muito ponto. Bastava saber a redação, né? Aí esperei o resultado, veio o resultado, eu passei dentro das... Eram 2.000 vagas, eu passei em uma época, preliminarmente, eu passei em 113, não recordo direito. 113 ou 115. Então eu comecei a fazer o treino físico, que era muito difícil, eu estava muito obeso na época, né? Eu estava com 92 quilos. E eu comecei a treinar. Eu não conseguia correr nem 2.000, eu corria 1.600 metros, e o teste físico era 2.300. Então eu comecei a treinar, fazer musculação, eu só fazia uma barra, e tinha que fazer para tirar 10, 9 barras e para não ser eliminado 5. Então eu comecei a treinar barra, salto horizontal, por exemplo, que tinha que tirar no mínimo 2 metros e 1 centímetro. Eu saltava 1,80 m. Então nenhum das atividades físicas que tinha, apenas a abdominal eu conseguia fazer o mínimo, até o máximo. Eu conseguia fazer 56 abdominais em 1 minuto. E aí eu comecei a treinar, treinei ali por 1 mês e meio mais ou menos. E chegou no dia da prova física, consegui passar. Era para saltar 2 metros e 1 e eu saltei 2 metros e 1, exatamente. Quase que eu fui eliminado, né? Feito isso, entrei na Polícia Rodoviária Federal, fiz os testes psicológicos, fiz os exames médicos, que são muitos exames, né? Para ser policial rodoviário federal, para entrar na polícia é muito difícil. Porque eles fazem tantos testes psicológicos, tantos testes médicos, a prova em si já é difícil, o curso de formação ele não é tão difícil, mas as provas teóricas são muito difíceis, entendeu? Entrei e aí quando veio a distribuição das vagas, eu fui categórico em dizer,
eu quero ir para onde? Roraima. Porque eu sabia que era um lugar calmo, um lugar tranquilo, e para ser polícia eu queria inicialmente um lugar assim tranquilo. E fui para Roraima, fiquei lá durante 6 anos em Roraima como policial rodoviário. Viajei o Brasil todo em várias e várias operações. Me apaixonei pela PRF. Acabei pegando um amor grande pelo trabalho. E viajei para Venezuela de novo, que eu já tinha viajado antes. Depois eu vou contar algumas dessas viagens. E fiquei lá os anos que tinha que ficar. Aí nesse período eu acabei me divorciando e a minha filha veio morar com a minha ex-mulher aqui em Laguna, em Santa Catarina. E aí eu, embora eu gostasse muito de Roraima, ficar perto da minha filha era mais importante. E quando teve a distribuição de vagas de remanejamento interno, eu consegui vir morar aqui em Tubarão. E hoje é aqui que eu trabalho, na Polícia Rodoviária Federal de Tubarão. Ah, e você quer fazer concurso para outra coisa? Bom, no momento, não. No momento eu tenho outras aspirações, que não são na área de carreira para trabalho. Né? Eu não vou dizer amanhã, porque eu quando estava na Marinha achava que lá eu não queria sair mais. Então eu não vou dizer amanhã. Né? Então pode ser que eu mude de opinião daqui a alguns anos. Ou daqui a alguns dias, não sei. Mas hoje eu estou muito feliz e satisfeito dentro da Polícia Rodoviária. Né? E é aqui que eu trabalho em Tubarão, na Polícia Rodoviária, e essa é um pouquinho da minha história, tá bom? Eu sei que é bem grande esse vídeo aí, mas se servir de alguma coisa para alguém, tá aí registrado. E quiserem tirar dúvidas, quiserem fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade, que eu vou tentar responder todo mundo, tá? Eu vou postar esse vídeo também no YouTube, tá bom? Não esqueça de dar like e curtir e se inscrever, tá? E ativar o sininho. E no Instagram, eu não sei se isso aqui vai caber, porque tá muito grande o vídeo, tá bom? Mas muito obrigado a todas as maravilhosas pessoas que fizeram parte da minha vida, tá? Muito obrigado, porque eu só cheguei onde eu tô hoje porque eu tive auxílio de muita gente, tá bom? Eu também não posso tirar, eu tive muita garra para enfrentar grandes desafios, mas eu não posso negar que sem auxílio, né, de Deus, que Deus sempre esteve do meu lado, até nas horas que eu não acreditava em Deus, e aí a hora quando eu voltei a acreditar, Ele sempre esteve do meu lado. Então, muito obrigado e fiquem à disposição para perguntar o que quiserem.